Oi novamente, espero que esteja tudo bem, aqui tá tudo bem também. E agora vamos falar um pouquinho sobre o nosso cérebro. Meu marido, ele fala cérebro, aí ele perguntou pra mim, é cérebro ou cérebro? Eu nem respondi. Então o nosso cérebro, ele trabalha única e exclusivamente para nossa sobrevivência, ele cuida de você. Ele cuida para que você sobreviva e ele está o tempo inteiro mapeando o ambiente para te alertar sobre qualquer tipo de ameaça. Então, as emoções, elas já são frutos do funcionamento do nosso cérebro para nos proteger, né? O medo, a ansiedade, eles são mecanismos de defesa do cérebro para prevenir de uma suposta ameaça, qualquer coisa que possa atingir e nos fazer mal. A ansiedade, que já é um problema generalizado e gera muitas outras consequências, né? Como crise de ansiedade, síndrome de pânico, depressão, é um mecanismo de defesa do cérebro, porque ele odeia incerteza, né? O cérebro odeia dúvida. Então, sempre quando você está em dúvida sobre algo, você não sabe que decisão tomar, teu cérebro manda essa ansiedade para dizer, resolve isso daí porque eu preciso tocar alguma coisa, está tudo atrapalhado aqui dentro. Então, dentre essas funções do cérebro, né, nós temos também o nosso sistema de recompensa cerebral, que é um circuito responsável em processar informações relacionadas à sensação de coisas que nos dá prazer ou satisfação. Quando nos deparamos com algo prazeroso, é liberado dopamina no nosso organismo, um neurotransmissor responsável por essa sensação de prazer e motivação. Então, a forma que age esse sistema de recompensa, ele foi descoberto através de testes em laboratórios com animais. E dentre um desses testes, né, um cientista alemão, ele fez um experimento com um macaquinho, para que ele pudesse analisar as situações que liberam mais dopamina e quais seriam as suas reações. Então, ele colocou eletrodos no sistema de recompensa do macaco, e aí ele ensinou que dentro de uma mamadeira tinha suco de laranja, porque eles adoram suco de laranja, frutas, né, coisas naturais. Aí ele ensinou que se ele apertasse 10 vezes no mesmo botão, a mamadeira vinha até ele, aí ele podia pegar e tomar aquele suquinho. Ele aprendeu e ele ficava só apertando, né, até que viesse o suco para ele. E começou só a fazer aquilo, né, era algo muito prazeroso para aquele macaquinho. Depois ele ensinou esse mesmo macaquinho que a mamadeira ela só seria liberada após acender uma luz vermelha no teto. Não adiantaria ele apertar o botão sem antes acender essa luz vermelha. Aí ele aprendeu que só após acender essa luz vermelha que ele poderia apertar o botão, que aí sim a mamadeira seria liberada para ele. E aí o cientista ele foi analisar onde era liberada mais dopamina. E ele percebeu que quando acendia a luz do teto, era que mais liberava dopamina no organismo daquele macaco. Ou seja, a antecipação do prazer gerava mais dopamina no macaco do que tomar o suco que ele gosta. Quando ele tomava o suco, já quase não tinha mais dopamina liberada para ele. Então, mas era toda vez que acendia aquela luz vermelha, né, liberava altos níveis de dopamina, que deixava ele motivado a ir em apertar o botão. E quando ele tomava o suco, já quase não tinha mais dopamina no organismo dele, né? Então, considerando que nós seres humanos temos mecanismos similares com os do macaco, então através desse experimento do macaco, nós podemos ver que na nossa vida não é diferente com o nosso sistema de recompensa cerebral. Quando você vê alguma coisa, quando a gente vê alguma coisa que acende o nosso desejo, um lanche, um produto novo, alguém que você goste, algo que você deseja ter, a tua dopamina explode, porque gerou em você uma expectativa em conseguir aquela recompensa. E isso gera em você motivação, uma vontade de conquistar esse desejo. E quando chega, né, quando você consegue aquilo que você almejou, às vezes você até se arrependeu, né? Quando aquilo chega até você, às vezes você até se arrependeu de ter pedido, né? A tua motivação passou, porque foi por aquele impulso, daquela sensação do momento que a dopamina gerou em você, né? Por algo prazeroso que durou alguns segundos e você agiu. E quando chegou o teu produto, às vezes a tua motivação já não era a mesma que quando você pediu. Então a função da dopamina ela está muito mais ligada à motivação do que à sensação de prazer, né? A liberação de dopamina do macaquinho, quando ele via a luz vermelha, deixava ele motivado a buscar a sua recompensa. E quando ele recebia a sua recompensa, a motivação passava. E depois foi feita uma nova análise, né, com esse macaquinho, foi colocado uma mamadeira de água e outra de suco. Aí a chance de cair o suco era 50%. Então já não era 100% que ele ia conseguir aquele suco. Os níveis de dopamina do macaco subiam 4 vezes mais
A expectativa aumentava nele muito mais o prazer. A expectativa que ele ganhasse o suco aumenta muito mais a sua motivação, né? A chance de ganhar o suco já não era mais 100%. E isso gerou muita dopamina no macaquinho. Porque talvez ele conseguisse a recompensa. Quando você joga um talvez eu ganhe essa recompensa, a sua motivação quadriplica do que a certeza que você realmente vai conseguir aquilo que você quer. E se ao invés de vir suco, tiver água ou algo ruim na mamadeira, eles fizeram esse teste, ou não veio suco de laranja, né, vem água ou algo ruim, os neurônios dopaminérgicos, eles inibem e caem abaixo do basal. As outras áreas do cérebro deslidam eles, o que causou no macaquinho a frustração. Sabe quando você tem uma expectativa frustrada? É isso que acontece. Você, né, teve ali uma expectativa frustrada, não foi como você gostaria, né? Foi pior do que você imaginava. E aí que você cai no tédio, né? E a gente cai no tédio quando a gente tem uma expectativa e aquilo não se realiza. Então, basicamente, a dopamina, ela é liberada quando algo te gera interesse, né? Você tem motivação em conquistar algo que você deseja. A expectativa que você consiga o que você quer libera 4 vezes mais dopamina em você. O nível de dopamina de prazer é menor quando você consegue a sua recompensa. Então, e também o nosso cérebro, ele acostuma com níveis altos de dopamina, né? Ele cria um novo normal. E aí você sempre precisa buscar mais altos níveis de dopamina do que o seu cérebro já está acostumado, para você conseguir sentir o prazer, né? É igual como alguém que está acostumado a beber. A pessoa que bebe muito, já está acostumada a beber, ela precisa beber bastante, né, para ela ficar bêbada. E já uma pessoa que não é acostumada a beber, ela bebe alguma coisa ali e já fica bêbada. São por causa desses níveis altos que o nosso cérebro se acostumou. Então você sempre precisa buscar alguma novidade, né, para que gere prazer em você, porque as atividades que você já está acostumado a fazer já não gera tanto interesse, né, deixando você entediado com a rotina. Então trabalhar sempre no mesmo emprego, ficar em casa com a família, fazer todo dia a mesma coisa, estar sempre com a mesma pessoa. Por que existe tanta infidelidade? Né? Porque eu quero paixão, eu quero aventura, eu quero altos níveis de prazer, né? Um relacionamento só não gera paixão, não gera altos níveis de dopamina, eu preciso de surpresa, né? Olha essa pessoa que me mandou convite no Facebook, mandando uma mensagem, né? Você, às vezes até gera um interesse por essa pessoa, uma expectativa que você seja mais feliz do que a pessoa que você está, né? E a expectativa gera muito mais motivação em você do que o costume, do que a rotina do que você já vive. Então, como nós já tivemos acesso a coisas muito prazerosas na vida, o nosso nível de dopamina subiu. E aí, coisas básicas que não deixava a vida entediada, hoje deixa. Você não suporta o tédio. É por isso que está sempre buscando por vários motivos que te derem prazer, né? Principalmente no celular. As grandes empresas descobriram isso e aplicaram esse sistema nas redes sociais. Então, basta você não saber disso para você ficar viciado em redes sociais, videogames, filmes, séries, propagandas de comidas gordurosas que te despertam desejo, tantas coisas que nós compramos e depois ficam lá sem uso. Olha a febre desse jogo de tigrinho. De início ele te dá uma recompensa, isso libera dopamina em você se sente feliz, mas a expectativa de ter uma surpresa e ter mais recompensa gera 4 vezes mais dopamina em você. E aí você fica vidrado, você fica viciado naquilo dali, é algo inconsciente. Eu acho que aqui você já começa a entender aonde se inicia um vício de criar problemas. A falta de motivação em fazer sempre a mesma coisa é um tédio de uma vida com altos e baixos níveis de prazer, que me faz querer sempre o alto. A falta de autoconhecimento faz você viver no automático. Você cria problemas ao ficar buscando sempre a saída para o seu problema, né? Querendo fugir da realidade e ignorando a sabedoria do teu ser. A tua atenção, ela está excessiva pelo lado externo. Você começa a criar problemas porque você atropela a tua razão, né? Você atropela a tua consciência e age pela emoção e pelos costumes nos quais você já se adaptou, você vive uma vida automática. A dopamina, né, que é esse hormônio responsável pelo prazer e motivação, ela não existe no nosso mal. O nosso cérebro, por ele ser primitivo, ele foi desenvolvido para nossa sobrevivência. E lá no tempo das cavernas, para deixar as pessoas alertas e motivadas, buscar comidas diante das ameaças. Mas aí hoje essas ameaças já não existem mais. Nós temos muito conforto para conseguir o básico da nossa sobrevivência. Mas o sistema dopaminérgico, ele continua agindo aqui. Só que agora nós encontramos um monte de outros tipos de prazeres, né? É um cérebro primitivo numa geração moderna. Então é uma luta você ter que lidar
com toda essa modernidade e acesso fácil a coisas muito prazerosas, né? Então, o que é o ideal nós fazer? É um jejum de dopamina, para que eu consiga abaixar o meu nível basal de dopamina e eu consiga me adaptar e não tornar aquilo que é comum, que é normal na minha vida, na minha rotina, me deixar no tédio. O que as pessoas fazem? Elas não conseguem se acostumar a ficar em casa, com a família, com os filhos, né, todos reunidos, conversando. Você vai encontrar pessoas em casa, todas mexendo no celular, porque elas acham um tédio, né, ficar ali conversando ou se distraindo, porque o celular não é mais atrativo. O celular gera mais dopamina em você, gera mais prazer em você, né? São imagens editadas, são coisas feitas para te dar prazer. Então, fora aquilo, você não quer, né? Ninguém se sente entediado mais hoje. Não dá tempo, porque você tá sempre buscando altos níveis de prazer. São sempre aquela fuga, né? De você fugir da tua realidade. Você não consegue ficar com você mesmo ali. Sem que você esteja buscando ou você esteja fazendo algo que gere muito prazer. É sempre aquela busca às vezes, por beber, né? Por sair, estar sempre reunido em algum lugar, com pessoas, né, bagunça, farra, muitos relacionamentos. Hoje está muito difícil as pessoas se relacionarem. Elas não conseguem ficar com uma pessoa só, porque uma pessoa só gera pouca paixão, né? E nós queremos, né? Nós não. Estou muito bem casada aqui, já entendo de tudo isso. Já sei dominar essas emoções. Mas as pessoas, elas têm dificuldade, elas não sabem. Por esse nosso sistema de recompensa cerebral, por essa busca sempre por mais níveis de dopamina, um relacionamento, ele não gera altos níveis de dopamina, ao menos que você esteja sempre saindo da rotina, ao menos que você esteja se inovando, no mais aquilo vai se tornar. E aí a pessoa está sempre em busca da paixão. A paixão é algo passageiro e é considerada uma doença do cérebro, né? Você vive aquilo dali, aquele entusiasmo, o teu organismo vai se acostumar com aquela paixão e próximo. Então, por isso que é tão difícil das pessoas ficarem num relacionamento, se acomodarem, né? Levarem a tua relação mais a sério, se respeitarem, porque está sempre buscando altos níveis de prazer, né? Eu preciso de mais dopamina, porque essa aqui, meu organismo já se acostumou. Então, a falta do autoconhecimento, de entendermos um pouco mais como funciona o nosso organismo, como funciona essa dopamina, faz a gente criar problemas, né? Faz a gente estar viciado na dopamina e estar sempre buscando altos níveis de prazer. E às vezes, né, o celular não diz que é saudável. E pessoas que ficam viciadas em droga, né? Viciadas na bebida. E como o nosso cérebro se acostuma com os níveis baixos, você precisa sempre usar mais. Porque daí aquela quantidade pouca ali que você está usando já não faz mais efeito. Aí você vai estar sempre buscando mais, se torna viciado, e aí acaba uma busca sem fim. Então, por isso é importante fazer um jejum de dopamina. Você se acostumar a ficar um pouco longe do celular, tá se sentindo entediado, busca uma coisa mais saudável para fazer. Há outras coisas que liberem dopamina em você, que não seja isso que não está gerando algo saudável para sua vida. Como fazer uma caminhada, ler um livro, né, entrar numa roda de conversa. A partir do momento que você tira o foco daquilo que você já está viciado e coloca a tua atenção em outra coisa, você consegue se distrair. Mas você já está no automático. Estou entediado, vou ver rios no celular, né? E ali você começa a passar horas, porque são imagens editadas, coisas ali já preparadas para chamar a tua atenção. Aí, outras coisas também estão muito acostumadas a sair, né? Não está valorizando tanto o tempo com a família, mas começa a encontrar o prazer novamente nisso. Lembra que você está com altos níveis de prazer aí em você. Acostumado com altos níveis de dopamina em você. Você precisa baixar, então volta ao normal, né? Você consegue criar um novo normal para você, simplesmente mudando a tua atenção. E não é só a dopamina, o hormônio que afeta a nossa vida. Existem outros hormônios também, cada um com a sua função, que algumas atividades liberam no nosso organismo, mas eu quis falar da dopamina porque é desse efeito que ele está causando. Se você não souber disso, que estamos sempre em busca de prazer e que nada mais nos satisfaz, você começa a perceber melhor e fazer escolhas mais conscientes. Agora eu vou escolher coisas que realmente sejam saudáveis para mim. Não vou ficar só buscando prazeres imediatos, né? Coisas que ocupem meu tempo, que me tirem da minha rotina, me tirem do tédio. Mas eu vou me ocupar com coisas que liberem prazer em mim, mas que seja mais saudável. Que também, né? A gente sempre quer se sentir bem. É algo natural nosso, né? Não vamos colocar a dopamina como um vilão. É o que nos dá motivação, é o que nos faz viver. A dopamina
ele é muito mais ligado à motivação do que o prazer, porque você tem motivação para conquistar aquilo que você quer. Quando você recebe, já não é mais o mesmo entusiasmo, mas você precisa de motivação para você ir trabalhar, apesar de ser uma rotina, algo que não te dá prazer, mas a recompensa que aquilo vai te dar, o teu salário, as coisas que você vai comprar, é algo que te dá esse ânimo para você buscar, né, essa motivação, a expectativa de que você vai conseguir no final do mês do seu salário comprar aquilo que você gostaria, é o que gera em você essa motivação, essa liberação da dopamina, né? Teu cérebro, ele faz ali uma relação de que se você, por mais que você não goste de trabalhar, mas ele faz uma relação que você trabalhando, você vai conseguir dinheiro para você conseguir a tua recompensa, né? Então, por aí vai. Nosso cérebro é muito inteligente. Bom, já está. Vamos deixar esse vídeo aqui muito grande, mas basicamente é isso, tá, gente? Então, pesquisa um pouco mais sobre a dopamina para você ver os efeitos dela na tua vida e ver o quanto isso, quando a gente não sabe o quanto isso afeta o nosso organismo, né, o nosso jeito de ser, nos deixa de forma inconsciente, automático, agindo, sem prestar atenção nas nossas escolhas, tá bom? Na próxima aula, nós continuamos um pouco mais nosso assunto, desenvolvendo mais o nosso autoconhecimento, mas por enquanto é isso, tá bom? Até a próxima aula, gente!